Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperte os sinos para receber as notificações, sempre que você vier com novas sugestões, para que possamos aprimorar o conceito político do nosso país, é sempre bem-vindo. Meus amigos e minhas amigas, estamos a 21 dias de irmos às urnas nas eleições municipais, onde escolheremos vereadores e prefeitos, os fundamentos ideais daqueles que representam a espinha dorsal do desenvolvimento de uma nação, pois a população, ela não mora no governo federal e nem no governo estadual, ela mora nos municípios. E o municipalismo significa reconhecer os problemas que assolam o IDH de uma nação, para que dessa forma ela chegue ao patamar do desenvolvimento. Estabelecer um pacto federativo em preservação à democracia e ao caráter político institucional é fazer valer tudo aquilo que nós plantamos ao longo de todos esses anos, com a maturidade política sendo um grande fator expoente que fragmentou o velho discurso de todo o partidarismo loteado nos últimos anos posterior à Constituinte de 1988. O Brasil, como eu sempre falo, escreve sua nova história a partir de 2013 e se consolida em 2018. E isso tudo não pode se perder. Foi apenas interrompido por uma questão político-institucional que eles chamam de guerra ideológica e alguns até mesmo de forma emotiva de suposto discurso de ódio. Mas, acima de tudo, a revolta da população brasileira é contra os atos institutivos de uma política extremamente patriarcal no que se refere ao clientelismo da velha guarda, cópia da monarquia e, acima de tudo, o fisiologismo desenfreado, sem nenhuma direção, com a polipartidarização extremamente fracionada e, acima de tudo, dando origem a uma base política extremamente perigosa, que é o chamado Centrão. Centrão esse, utilizado em larga escala como forma de vilão em relação ao governo do PT e herói do governo Bolsonaro. Por que eu digo isso? Durante o período do Mensalão, Dirceu dizia que era necessário constituir essa aliança para sua governabilidade, enquanto, por outro lado, utiliza-se que Jair Messias Bolsonaro utilizou de emendas parlamentares para estar do lado do Centrão. Mas a manobra que foi feita foi apenas para subdividir a base congressista que estava barganhando os atos administrativos de probidade do próprio governo para atender os seus interesses de querer a todo custo aparelhar o Estado brasileiro, que foi extremamente descentralizado durante a gestão econômica do nosso eterno ministro Paulo Roberto Muniz Guedes. Ora, à medida em que nós estamos vivenciando todo esse contexto político, podemos avaliar o seguinte: os municípios, eles estão nacionalizados? Com toda certeza, sim. Isso obsta do fato de que as candidaturas próprias, elas estão entrelaçadas em relação ao PL, que hoje é o maior partido do Brasil, e, acima de tudo, há um segmento conservador que é extremamente intrínseco dentro da sociedade brasileira, contrário a qualquer medida progressista ou globalista, que é uma manipulação do velho sistema que corrompeu a sociedade civil, conduzindo a grandes perdas e o atraso do desenvolvimento da nossa nação. O Brasil é um país de sua amplitude de prosperidade, no que se refere principalmente às commodities. E num período não muito distante, essa questão do Salve a Amazônia, tão dito por artistas ruanetizados durante o governo Bolsonaro, hoje os seus respectivos silêncios são realmente muito coincidentes com relação ao fato de quem está no governo. E, de alguma maneira,
agora criou-se a ideia de que o agro é fogo. Ou seja, eu queria saber que quem cospe no agronegócio come o que na sua mesa? Tijolo? Concreto? Deve ser, não é verdade? E da onde vem o arroz que você consome diariamente na sua refeição? De onde vem o seu café? De onde vem o seu feijão? De onde vem o seu trigo? De onde vem a sua batata? Que eu saiba, não nasce da mágica. Isso é a produtividade que não é incentivada devidamente por um governo que só pensa em criar gastos nada estratégicos e, de alguma forma, criar falsos avanços no IDH com base naquilo que gastou, mas não naquilo que de fato resultou. Isso é extremamente preocupante com esse modelo de gestão que deturpa a máquina pública e cria bases de apoio político-institucional, alegando defesa constante e intransigente de uma suposta democracia. Isso significa criar uma face oculta com o intuito de ter as bases populares em suas mãos. É típico do getulismo, que é da chamada Nova República, que apenas modernizou a estrutura do Estado para as suas conveniências de poder. Isso precisa ser combatido. A antipolítica, a direita conservadora, ela visa a liberdade, o que significa o enxugamento real do Estado brasileiro com maior descentralização. E os municípios precisam eleger prefeitos que estejam aplicados com planejamento estrutural para fomentar as suas maiores fortes potências econômicas e, acima de tudo, estimular o crescimento regional, que contribui diretamente para o crescimento do PIB nacional. É claro, hoje temos um outro desafio, que significa as grandes perdas causadas por essa reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, mas que brevemente poderá ser reavaliada à medida em que o fato de estar ocasionando desemprego e fechamento de muitas empresas e, como consequência disso, muita retirada de investimentos, significa que o resultado do que se aprovou não está tendo nenhum tipo de gabarito positivo para a economia brasileira. E é nessa base que, diretamente falando, o governo perde sua posição cada vez mais e, com isso, fragmenta-se ainda mais a sua base de apoio com suas constantes derrotas no Congresso Nacional. Isso daí é bem curioso, porque vocês podem reparar que o PT propriamente dito está com candidaturas próprias muitas das vezes buscando apoio até mesmo no PSOL. Curioso, não é verdade? Anteriormente, quando o PT estava no auge do poder, o PSOL nasceu de sua dissidência e hoje os dois partidos andam como satélites um do outro, uma vez sabendo que as grandes perdas de força do PT em algumas capitais depende de se articular diretamente junto ao PSOL para poder consolidar o seu palanque, visto que dentro do núcleo da esquerda o PSOL foi o partido que mais cresceu, mas mais cresceu artificialmente, somente dentro das proporcionalidades que incumbem o eleitorado que não tem para onde ir, e as subalianças entre majoritária e proporcional contribuíram para esse fortalecimento, que garante mais tempo de TV para ambos os lados. Mas, de todas as formas, o atual presidente da República, ele busca dialogar com partidos de centro, mas não tem obtido sucesso. Por que ele não tem obtido seu devido sucesso? Pelo fato de que os partidos de centro não querem ter as suas bases ligadas diretamente ao governo do PT, para no momento certo dizer que apenas dialogou
em prol do Brasil para conseguir recursos, mas que nunca concordou com a irresponsabilidade fiscal. Afinal, o arcabouço fiscal ele foi aprovado numa votação sufocante, o que significa dizer que nem todo o Centrão esteve do lado do governo. E essas dissidências serão extremamente naturais, onde de alguma forma quem assumir diretamente o seu verdadeiro embasamento em relação ao governo está num fiel da balança chamado republicanos. Se o deputado Marcos Pereira for presidente da Câmara e não protocolar o processo do impeachment do Lula, consequentemente, ele perderá grandes caciques dentro do partido, como o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a senadora Damares e outras figuras mais, o próprio Vanderlei Barbosa, governador do estado do Tocantins, e além de tudo, existe aquele tipo de situação. O Republicanos tenta se confederalizar, como fez a União Brasil, de certa forma sim, mas é aquele tipo de situação. A impopularidade do governo petista faz com que cada partido busque a sua direção. É por isso que existem subcandidaturas locais, algumas para forçar segundo turno nas prefeituras, mas já estão acordados para fusões de centro, e aonde dentro de todas essas articulações o PL obtém um protagonismo de mais de 60%, sabendo subdividir todas as práticas de plataforma política que são viáveis para a constituição de uma aliança conservadora em 2026 a nível presidencial. E é claro, Jair Messias Bolsonaro sabe o que está fazendo pelos bastidores e vem buscando aglutinar todo o pleno gozo de reestruturar as suas bases políticas, visando, acima de tudo, constituir dentro de todos esses fragmentos da esquerda uma fórmula da direita conservadora buscar o seu espaço e futuramente conseguirmos com amplitude criar novas cláusulas de barreira para evitar esse inchaço político partidário, porque afinal o fisiologismo ele é perigoso, ele se adapta às conjunturas, mas eles não são de fato confiáveis. Afinal, nós sabemos que são capazes de fazer qualquer coisa para deturpar o que não lhe convém dentro do sistema. O combate à corrupção, à integridade pública e, acima de tudo, as administrações municipais locais, elas serão o desenho ideal do que espera o povo brasileiro. A ausência de nomes em alguns municípios tem sido o fiel da balança que mantém o Centrão de maneira estratégica. Mas dessa forma, é preciso avaliar o seguinte: preparar nomes para disputar prefeituras futuras e investir, acima de tudo, na juventude da ação conservadora é fundamental para que haja um novo pacto federativo de um modelo político de gestão administrativa que é fundamental e eficiente para o desenvolvimento real que o país precisa, buscando gradativamente solucionar os problemas que as mais diversas estruturas políticas ocasionaram com suas práticas corporativistas e apenas modernizadoras, mediante o combate à crise cíclica, mas apenas dando remédio, jamais curando a doença. Por essa razão, não queremos jamais, em tempo algum, vivenciar governos que se fingem de direita, os quais o PT pediu impeachment de todos eles, mas são apenas puxadinhos que prepararam o caminho para Lula se eleger em 2002. Um deles é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que hoje não se posiciona em absolutamente nada, não só pelo fragmento do seu desgastado PSDB, que não consegue emplacar nenhuma candidatura como a de José Luiz da Atena e que tenta criar uma nova roupagem nada convincente, tanto que retirou
o senhor Eduardo Leite de presidente da legenda. Logo, significa o seguinte: ele é o nome mais recente. O PSDB tem nome para substituir a nível presidencial ou vai tirar da cidadania através do Brasil Esperança, colocando o nome da deputada distrital Paula Belmonte à presidência da República? Ou quem sabe levar a senadora Soraya Tronic, hoje no Podemos, para o PSDB, sendo que ela é uma figura que não consegue emplacar mais após a sua pífia participação na eleição presidencial e a sua dissidência da seara que ela tanto defendeu em 2018, que foi a seara bolsonarista. Logo, existe aquele tipo de situação. O tucanato perdeu a sua identidade e a sua possibilidade de construir novos nomes. Hoje se concentra em nome do PL principalmente e, acima de tudo, de quem andar na linha conservadora sem trair os princípios do legado do governo de Jair Messias Bolsonaro, que é o nome principal da direita, em outras palavras, o ex mais querido do nosso Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Conjuntura Política e Econômica, o seu canal conservador.